Podemos nos sentar. Queridos irmãos e irmãs, nós celebramos, pois, o 4º domingo da Páscoa. E esse domingo ele é tradicionalmente chamado de Domingo do Bom Pastor. Isso porque a cada ano nós lemos um trecho do capítulo 10 do Evangelho de São João, onde Jesus faz aquele longo discurso acerca da figura do pastor, do bom pastor, dos maus pastores, da porta por onde passam as ovelhas. Fato é que a figura do pastor não é tão comum para nós. Nós vivemos no meio urbano, porém no contexto social de Jesus, principalmente nas cidades profundamente marcadas por uma cultura agrária, tanto da agricultura quanto da pecuária, era muito comum. E Jesus se utilizava nos seus discursos, nas suas parábolas, de imagens bem simples, a fim de que o povo pudesse compreender a mensagem que ele queria transmitir. Então, quando Jesus fala do pastor aqui, ainda que para nós possa parecer uma figura um tanto distante, Jesus quer nos transmitir também uma mensagem. Esses dias eu pesquisava um pouco sobre essa realidade do pastoreio e das ovelhas. Eu não sei se você sabe, eu quero partilhar com você sobre isso. A ovelha, permita-me a sinceridade, a ovelha é um animal profundamente burro. Não é um animal astuto como outras espécies de animais. Então, a ovelha é um animal que, mais do que outros, necessita de pastoreio. Necessita ter alguém cuidando dela, estando perto, chamando, alertando do perigo, conduzindo pelo caminho certo. Um outro aspecto é que a ovelha é um animal que necessita viver em rebanho. Ele não vive sozinho. E quando fica sozinha por muito tempo, acaba se perdendo ou até mesmo morrendo por falta de cuidado. Então Jesus não escolheu um animal ao acaso para falar. Ele escolheu um animal que tinha características as quais ele queria mostrar ao seu povo. E quando Jesus hoje, no Evangelho, vai falar sobre as ovelhas que estão num determinado local, e o pastor ele entra para cuidar das ovelhas no cercado, onde elas estão, pela porta. Por outro lado, aquele que não é pastor, ele pula a cerca, ele invade o lugar onde as ovelhas estão. Aquele que é ladrão, e Jesus deixa bem claro, o ladrão vem para 3 coisas: roubar, matar e destruir. E é esse ladrão, ou esse tipo de ladrão, que ameaça a vida das ovelhas. Por outro lado, Jesus se coloca como a porta. 2 características fortemente são destacadas no Evangelho de hoje. Em primeiro lugar, a porta. As ovelhas passam pela porta. Elas não tentam fugir. Elas não vão por outro local. Eles passam pela porta. E permita-me aqui uma anedota, se é que vocês me permitem. Quem é de Jesus passa pela porta, não pula a janela. Quem é de Jesus anda pelo caminho certo, não vai por caminhos tortuosos. E um segundo aspecto profundamente marcante desse evangelho é a relação da voz. A ovelha, apesar de ser um animal um tanto tonto, e que se perde, e que acaba até mesmo muitas vezes se atolando nos lamaçais, e é por isso que o Salmo 22, 23 que nós cantamos hoje diz: o pastor conduz as ovelhas para os prados verdejantes, para as águas tranquilas. A ovelha conhece a voz do pastor. Por perceber que ela necessita de alguém para conduzi-la, ela procura aquele que vai cuidar dela bem, e não segue a voz de qualquer um. Agora, nós precisamos trazer essa palavra hoje para as nossas vidas também. Que tipo de ovelha somos nós? Acaso somos de fato ovelhas do rebanho do Senhor Jesus? Porque se nós formos, ou se quisermos ser, é preciso que vivamos isso que o Evangelho hoje nos mostra: seguir a voz do Senhor.
não as vozes do mundo. E não são poucas as vozes nesse mundo que tentam nos seduzir e até mesmo nos afastar do caminho de Deus. Seguir a voz do Senhor. Padre, como é que eu reconheço a voz de Jesus na minha vida? Em primeiro lugar, buscando ter uma vida de oração e de intimidade com Deus. Não conhece a voz de Jesus quem não busca ter intimidade com Ele. E em segundo lugar, por onde você tem andado? O que você tem feito? Onde tem caminhado? Quem é do rebanho do Senhor, caminha nos lugares do Senhor também. Isso me faz lembrar uma história de um santo da nossa igreja chamado São José Maria Escrivá. E ele era padre. E certa vez disseram a ele assim: José, vamos a um lugar, mas não vá vestido de padre. E ele respondeu: então eu não posso ir nesse lugar, porque onde você quer me levar é um lugar onde Jesus não está. Nós, quantas vezes nos tentam levar por caminhos que não são do Senhor? Muito cuidado. Olha, eu vou te levar num lugar, mas essa cruz aí que você usa, guarda ela, não vai com isso não. Olha, eu vou te levar num lugar, mas você não fala que é católico não, hein? Olha, eu vou te levar num lugar, mas não fala que é casado não, tira a aliança, bota no bolso. São situações bem simples, mas é assim que o inimigo tenta nos levar por caminhos que não são do Senhor. Quem é do Senhor, quem é a ovelha do Senhor, caminha nos passos do Senhor. E aí, as minhas amizades, os lugares que eu tenho frequentado, as atitudes que eu tenho tomado, são acaso locais, pessoas, situações aonde o bom pastor me tem levado? É disso que a palavra de Deus hoje quer falar. E não por acaso hoje as leituras nos dão um exemplo. São Pedro hoje, na primeira leitura, que você pode levar o folheto para casa e releia esta primeira leitura, as profundas palavras às quais São Pedro hoje se dirige ao povo no dia de Pentecostes. Mas eu quero frisar o último versículo, tanto da primeira quanto da segunda leitura. Se você quiser tomar o folheto, veja consigo. Vamos ler juntos esse último versículo? Atos 6, 7. Juntos. Entretanto, a palavra do Senhor, último versículo da primeira leitura. Entretanto, a palavra do Senhor, juntos, se espalhava o número dos discípulos, esse ventilador. Agora sim, Atos 2:41, juntos. Os que aceitavam as palavras de Pedro receberam o batismo. Naquele dia, agora vamos à segunda leitura hoje, da primeira carta de São Pedro, último versículo também, versículo 25, juntos. Andáveis como ovelhas desgarradas, mas agora voltastes ao pastor e guarda de vossas vidas. Vocês sabem que quando eu leio essas leituras do tempo pascal, e principalmente essas palavras de São Pedro, nesse domingo de hoje que nós lemos, eu me coloco a pensar naquele Pedro da Semana Santa. Um Pedro medroso, covarde, que deixa o mestre quando ele mais precisava, que nega o mestre no momento da paixão. Pense naquele Pedro. E agora nós vemos um Pedro, no dia de Pentecostes, tomado pelo Espírito Santo, que prega sobre Cristo Jesus em meio à perseguição. E diz o Evangelho que naquele dia 3.000 pessoas ouviam Pedro e muitos receberam o batismo, mediante aquela pregação. Sabe por quê? Porque Pedro viveu aquilo que ele vai dizer na segunda leitura. Antes ele era uma ovelha desgarrada, mas agora ele voltou ao pastor e ao guarda de sua vida. Ele também
experimentou na sua vida ser uma ovelha desgarrada. No momento em que o mestre mais precisava dele, ele foi a ovelha que fugiu do pastor. Ele foi a ovelha que medrosamente, covardemente, negou ser ovelha daquele pastor. E agora que teve um encontro com o ressuscitado, e é disso que eu quero falar. Nós, algumas semanas, celebramos o grande mistério da nossa fé, a Páscoa, a ressurreição, e diz o apóstolo que se Cristo não ressuscitou, a nossa fé é vazia. Esse é o grande mistério, esse é o ponto máximo da nossa fé. Nós cremos em um Deus que se fez um de nós e, sendo morto na cruz, ressuscitou vencendo a morte. Pedro tem um encontro com o ressuscitado, e depois desse encontro ele tem a ousadia, ele tem o Espírito Santo, e é ele quem fala. Antes nós éramos ovelhas desgarradas, agora nós voltamos para o pastor e guarda de nossas vidas. Eu quero concluir, e uma frase que eu li esses dias e repeti hoje em todas as homilias que fiz: a ovelha que foge do pastor, a ovelha sem pastor, a ovelha longe do rebanho, acaba morrendo na lama. É assim que se acabam as ovelhas que se perdem do rebanho e que não escutam a voz do pastor. E aqui não é só uma historinha que eu estou falando, não. Estou falando de mim e de você. Longe do rebanho do Senhor, longe da voz do pastor, nós morremos na lama, porque é para lá que o inimigo nos atrai, é para lá que o inimigo nos leva, é para lá que o pecado nos leva. Repita isso: longe do rebanho, sem o meu pastor, eu acabo na lama. E por fim, hoje a igreja também ora de modo muito especial no Domingo do Bom Pastor pelas vocações sacerdotais e religiosas. É dia de nós católicos rezarmos pelos padres. Rezem por mim, pelo Padre Frank, pelo Padre Abílio, por todos os padres, também pelas vocações sacerdotais. Rezem para que Deus chame e atraia outros jovens para segui-lo mais de perto e para entregarem a vida por amor a Ele também. E aí eu partilho uma realidade. Na última quinta-feira faleceu aqui o Padre João, da paróquia de Nossa Senhora dos Navegantes, aqui ao outro lado da Avenida Brasil, bem próximo de nós. E foi na sexta-feira à noitinha, uma missa de corpo presente, a igreja lotada, jovens, crianças que choravam pelo padre que havia falecido de modo repentino. E aí durante a missa Dom Orani dizia: hoje nós entregamos um padre nas mãos de Deus, e domingo com toda a igreja nós vamos orar pedindo a Deus mais padres. E eu estou falando de você. Será que na sua vida de oração pessoal, em algum momento da sua oração, em algum mistério do seu terço, os sacerdotes têm espaço? É obrigação de todo cristão católico rezar pelos padres, para que os padres sejam fiéis à sua missão, porque o inimigo sabe muito bem o estrago que ele faz quando derruba um padre. E sobretudo pedir a Deus que mande numerosas e santas vocações. Reze para que a nossa igreja tenha mais e santos padres também. Rezem por mim para que a cada dia eu corresponda mais e mais ao amor de Deus. Esses dias eu li uma frase e trago ela na minha vida também. Diz assim: eu ainda não sou o que Deus espera de mim, mas também não sou o que era antes. Repita isso: eu ainda não sou o que Deus espera de mim, mas também não sou o que era antes. Eu como padre, você como marido, esposa, pai, mãe de família, filho, funcionário,
ter a cada dia o desejo de ser mais aquilo que Deus espera de você. A cada noite reconhecer que não fomos o que Deus queria, e a cada amanhecer buscar ser mais o que Deus quer. E que dia após dia nós sejamos isso, ovelhas que seguem os passos do pastor, buscando dia após dia ser mais de Deus, estar mais no caminho de Deus e corresponder mais e mais à vontade de Deus em nossas vidas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.